Hello, seja muito bem-vindo à nossa aula de língua inglesa. Essa aula nós vamos fazer exercício, né? Uma aula de resolução de provas. E o assunto do texto de hoje vai falar sobre alfândega, vai falar sobre aduana, o que está envolvido na fiscalização dos produtos, né? Um texto bastante interessante. Você já deve ter estudado esse texto na prova escrita, certo? Porque se você vier direto para a aula em vídeo, você não vai entender. A aula em vídeo é só algo que é adicional para o aluno que não gosta de estudar em aulas escritas, né? Prefere a aula em vídeo. Mas a didática é a mesma, né? Ela não vai alterar no conteúdo ou no valor do curso, né? O valor do curso do curso escrito ele já tem o seu valor em si, certo? É mais para um reforço, né, do aluno que precisa de mais reforço no vocabulário e que não se adapta muito, não se identifica muito só com a aula escrita, certo? Mas mesmo assim você já deve ter visto na aula escrita o texto, para que assim você possa entender, né, o que está falando aqui. Já é para ter resolvido sozinho, porque é importante resolver sozinho, mesmo que você ache que não vai conseguir. Mesmo assim tente. Porque quando você resolve sozinho, você tem assim uma análise, você faz uma autoanálise de como é que está a sua performance, né? Quantas questões você acertou, quantas você errou. E aí você tem uma ideia, né, de quanto mais você vai precisar estudar, que palavras, né, que tipo de vocabulário você vai ter que dar mais atenção, certo? Então vamos começar primeiro com as resoluções de questões, porque é assim que você deve fazer na sua prova, né? Lembra que a gente viu lá na aula demonstrativa? Que primeiro você vá para as questões, jamais vá primeiro para o texto, ler o texto, né? Isso aí está totalmente descartado, fora de hipótese, porque se você fizer isso, você perderia um tempo incrível na sua prova, né? Tempo precioso. Então vá primeiro para as questões. Ao passo que você for desenrolando as questões, você vai indo ao texto em busca das respostas. E é assim que nós vamos fazer então na aula. Vejamos primeiro as questões, depois a gente considera os comentários das questões, nós vamos para o texto. Então pegue aí a sua aula, né, e acompanhe comigo. A primeira questão para esse texto é a de número 39. 39. Let's see. 39. In accordance with the passage, customs enforcement can best be defined as the prevention of criminal activities. De acordo com o texto, a aplicação do controle alfandegário pode melhor ser definida em sua missão de prevenção de atividades criminosas. Então, será que é isso que o texto diz? Né? Então, vamos ver a letra A. Requiring coordination between enforcement agents of neighboring countries. Exigindo coordenação entre as agências de aplicação à lei dos países vizinhos. Né? Então, será que na sua missão, né, o controle aduaneiro ele exige coordenação entre as agências de aplicação à lei dos países vizinhos? O que é que o texto diz sobre isso? Lembre-se o que é que você faz para encontrar a resposta mais rápido. Procura as palavras parecidas, né, com a alternativa. Então, está no seguinte segmento. The WCO's Customs Control and Enforcement Program therefore aims to promote effective enforcement practices and encourage cooperation among its members and with its various competent partners and stakeholders. O Programa de Controle e Fiscalização Aduaneira da OMA, portanto, tem como objetivo promover práticas de aplicação eficazes e estimular a cooperação entre seus membros e com os relevantes parceiros e partes interessadas. Então, o texto ele não está dizendo que essa coordenação ela é exigida entre as agências de países vizinhos. Mas o que é que ela envolve? Ela envolve os membros da OMA, né? E os seus relevantes parceiros e também as suas partes interessadas. Por isso, essa opção está errada, porque o que ela fala não condiz com a mensagem textual. Vamos ver aqui a B, juntamente com a letra C. A B diz assim: of a strictly commercial nature, taking place on border areas. De natureza estritamente comercial, que ocorre em áreas de fronteira. Restricted to transnational intellectual and cultural property infringement.
restritas à violação de propriedade intelectual e cultural transnacional. O que é que o texto fala sobre isso? In discharging this mandate, customs compliance and enforcement services are involved in a wide range of activities relating to information and intelligence exchange, combating commercial fraud, counterfeiting, and the smuggling of highly taxed goods, especially cigarettes and alcohol, drug trafficking, stolen motor vehicles, money laundering, electronic crime, smuggling of arms, nuclear materials, toxic waste, and weapons of mass destruction. Então, no cumprimento deste mandato, os serviços de aplicação da lei e conformidade aduaneiros estão envolvidos em uma grande variedade de atividades relacionadas à informação e intercâmbio de informações, no combate à fraude comercial, falsificação, contrabando de mercadorias altamente tributadas, especialmente cigarros e álcool, tráfico de drogas, veículos roubados, lavagem de dinheiro, crime eletrônico, contrabando de armas, materiais nucleares, resíduos tóxicos e armas de destruição em massa. Em outra parte, o texto diz assim: Enforcement activities also aim to protect intellectual and cultural property and endangered plants and animal species. As atividades de aplicação à lei também visam proteger a propriedade intelectual e cultural e plantas ameaçadas de extinção e espécies animais. Então, não são apenas atividades ilícitas de natureza comercial, e nem tampouco apenas as que violam a propriedade intelectual e cultural, no caso, a falsificação. O que é que está incluído também? Está incluído todas elas, né? E várias outras atividades ilícitas, conforme mostra o segmento do texto acima. Então, as opções são erradas. Por quê? A B, porque ela disse que era só de natureza comercial, né? E a C, ela disse que era só as restritas à violação de propriedade intelectual e cultural transnacional. Então, não são apenas essas, né, que violam, né, ou aquelas que violam a propriedade intelectual e cultural, mas estão incluídas todas elas, certo? E por isso essas duas opções estão erradas, porque elas restringem, né, a uma coisa ou a outra, ok? A letra D. That can pose financial or physical harm to societies and affect at least two countries. Que possam apresentar prejuízo financeiro ou físico às sociedades e afetar dois países, pelo menos. Então, essa opção, ela circunscreve as atividades criminosas a duas esferas, a financeira e a material, na qual se encaixam todos os crimes listados no texto. O uso do termo transnational no texto, ele caracteriza o âmbito das atividades criminosas, e ele permite que se deduza que tais crimes eles possam afetar pelo menos dois países. Quando se usa esse termo transnational, né, já está indicando que não se refere apenas a um país, mas pelo menos dois ou mais, certo? Então, essa é a nossa opção correta, né? Porque ela concorda com o que diz o texto, certo? Vamos agora para a letra E, para saber por que ela está errada. A letra E, ela diz: That can put societies and the environment at risk in the broadest sense. Que podem colocar as sociedades e o ambiente em risco no sentido mais amplo. Será que o texto diz isso? Né? Vamos ver. Customs enforcement is concerned with the protection of society and fighting transnational organized crime based on the principles of risk management. In discharging this mandate, customs compliance and enforcement services are involved in a wide range of activities relating to information and intelligence exchange, combating commercial fraud, counterfeiting, the smuggling of highly taxed goods, especially cigarettes and alcohol,
drug trafficking, stolen motor vehicles, money laundering, electronic crime, smuggling of arms, nuclear materials, toxic waste and weapons of mass destruction. O controle aduaneiro está preocupado com a proteção da sociedade e em combater o crime organizado transnacional, baseado nos princípios de gestão de risco. No cumprimento deste mandato, os serviços de aplicação da lei de conformidade aduaneiros estão envolvidos em uma grande variedade de atividades relacionadas à informação e intercâmbio de informações, no combate à fraude comercial, falsificação, contrabando de mercadorias altamente tributadas, especialmente cigarros e álcool, tráfico de drogas, veículos roubados, lavagem de dinheiro, crime eletrônico, contrabando de armas, materiais nucleares, resíduos tóxicos e armas de destruição em massa. Diz mais também, enforcement activities also aim to protect intellectual and cultural property and endangered plants and animal species. As atividades de aplicação à lei também visam proteger a propriedade intelectual e cultural e plantas ameaçadas de extinção e espécies animais. Então você vê aí nesse parágrafo, né, nessa frase do texto que eu destaquei, você viu a lista de atividades, né, que é restrita àquelas citadas, né, nos segmentos, não ocorrendo o uso da palavra como incluindo ou entre outras, que permitiriam uma extrapolação. Então, dessa forma, a expressão in the broadest sense, que significa no sentido mais amplo, que aparece na opção, abre um amplo leque de generalizações, né? E esse leque de generalizações, ele não é sustentado pelo texto, certo? O texto, ele cita, né? Como você aí, vê aí quando eu li, né? Ele não é algo que abrange tudo, certo? No sentido mais amplo, como diz lá na letra E. Então, por isso, essa opção está errada. Repetindo, o gabarito, então, dessa questão 39 é a D de dado. Vamos agora para a próxima questão, que é a de número 40. The text explains that the mandate of the World Customs Organization comprise both. O texto explica que o mandato da Organização Mundial das Alfândegas compreende tanto a letra A e a C, eu coloquei junto. Diz assim, Enforcement and Repression Activities, atividades de aplicação à lei e repressão. E Crime Investigation and Prevention, investigação e prevenção criminal. Então, sendo uma agremiação de alfândegas de vários países, a OMA ela não tem autoridade para exercer atividades aduaneiras em nenhum país. Por isso, ambas, né, essas alternativas, elas estão erradas, a A e a C. Vamos para a letra B. Né? Será que a World Customs Organization, né, ela compreende tanto a Cooperation and Training Efforts, tanto os esforços de cooperação e capacitação? Vamos ver se o texto diz isso. O segmento em que nós encontramos, né, a resposta a essa alternativa é o seguinte. In order to assist its members improve the effectiveness of their enforcement efforts and achieve a balance between control and facilitation, the World Customs Organization has developed a comprehensive technical assistance and training programs. Então, com o propósito de ajudar os seus membros a melhorar a eficácia dos seus esforços de fiscalização e atingir um equilíbrio entre controle e facilitação, a Organização Mundial das Alfândegas ela desenvolveu uma assistência técnica abrangente e programas de capacitação. Então, aí ficou bem claro, né, nessa parte aí citada do texto, que o propósito da OMA qual é? É prestar assistência aos seus membros no exercício das suas respectivas funções. Então, os esforços de cooperação e capacitação, eles são citados no texto. Por isso, como ela concorda com o texto, essa é a nossa opção correta, letra B.
Vamos analisar ainda a D e a E para saber por que são erradas. Direct Control and Facilitation Initiatives, iniciativas de controle direto e facilitação. The WCO's Customs Control and Enforcement Program therefore aims to promote effective enforcement practice and encourage cooperation among its members and with its various competent partners and stakeholders. O Programa de Controle e Fiscalização Aduaneira da OMA, portanto, tem como objetivo promover práticas de fiscalização eficazes e estimular a cooperação entre seus membros e com os relevantes parceiros e partes interessadas. Então, a OMA ela não tem controle direto, né, como nós vimos aí. E, portanto, esta opção de letra D, né, ela está errada, certo? A letra E, Partners and Stakeholders, parceiros e partes interessadas. Então, o que é que solicitas com base no texto? Que o candidato ele identifique a missão, né, ou o mandato da OMA. Então, a resposta, portanto, o que é que ela deveria focar? As ações desenvolvidas pelo órgão no exercício do seu mandato. Já que a gente segue essa lógica, né, o que é que a alternativa faz? A alternativa, já que fala em parceiros e partes interessadas, ela é totalmente eliminada como uma resposta, né? Por isso, ela está errada. Então, o gabarito dessa nossa questão é o B de bola. Gabarito, letra B de bola. Aqui a gente terminou o comentário das questões, né? Vamos então fazer agora a tradução do nosso texto, certo? Acompanhe aí comigo. O texto diz assim: Customs enforcement and concentrate is concerned with the protection of society and fighting transnational organized crime, based on the principles of risk management. In discharging this mandate, customs compliance and enforcement services are involved in a wide range of activities relating to information and intelligence exchange, combating commercial fraud, counterfeiting, the smuggling of highly taxed goods, especially cigarettes and alcohol, drug trafficking, stolen motor vehicles, money laundering, electronic crime, smuggling of arms, nuclear materials, toxic waste, and weapons of mass destruction. O controle aduaneiro está preocupado com a proteção da sociedade e em combater o crime organizado transnacional, baseado nos princípios de gestão de risco. No cumprimento deste mandato, os serviços de aplicação da lei e conformidade aduaneiros estão envolvidos em uma grande variedade de atividades relacionadas à informação e intercâmbio de informações, no combate à fraude comercial, falsificação, contrabando de mercadorias altamente tributadas, especialmente os cigarros e o álcool, tráfico de drogas, veículos roubados, lavagem de dinheiro, crime eletrônico, contrabando de armas, materiais nucleares, resíduos tóxicos e armas de destruição em massa. Analisemos então agora, né, os termos que são importantes na terminologia para esse texto. Logo bem no início, a expressão Customs Enforcement, né, significa controle aduaneiro. É uma expressão muito importante. Aqui também management. Essa palavra ela cai em diversas áreas, em diversos textos de língua inglesa que abrangem diversas áreas. Cai aos montes, né? Que significa gestão, ou gerenciamento, ou administração. No caso aqui, risk management, né? Gestão de risco. Então, grave essa palavra management, que significa gestão. Palavra muito presente em textos. Nesse parágrafo a gente viu, né, vários tipos, né, de fraudes, né? Nós vimos commercial fraud, né, que é fraude comercial. Nós vimos counterfeiting, né, que é a palavra que significa falsificação.
Smuggling, que é a palavra que significa contrabando, certo? Money laundering, que é lavagem de dinheiro. Então, todas essas são palavras importantes que caem nesse tipo de texto, né, nesse tipo de área, certo? Nós vimos também vários cognatos verdadeiros, como society, protection, que são palavras que parecem com português e realmente significam o que eles parecem ser. E já ajuda demais, né, na compreensão do texto. Passemos para frente. Próximo parágrafo. Enforcement activities also aim to protect intellectual and cultural property and endangered plants and animal species. In order to assist its members improve the effectiveness of their enforcement efforts and achieve a balance between control and facilitation, the World Customs Organization has developed a comprehensive technical assistance and training programs. As atividades de aplicação à lei também visam proteger a propriedade intelectual e cultural e plantas ameaçadas de extinção e espécies animais, com o propósito de ajudar os seus membros a melhorar a eficácia dos seus esforços de fiscalização e atingir um equilíbrio sob controle e facilitação. A Organização Mundial das Alfândegas desenvolveu uma assistência técnica abrangente e programas de capacitação. Então, aí nesse parágrafo nós vimos, né, a World Customs Organization, que é a Organização Mundial das Alfândegas, né, termo essencial, né, para alguém que vai fazer concurso nessa área, né, precisa saber esse termo, né. Nós vimos aí a palavra que cai demais em textos de língua inglesa, que é a palavra aim, né, na primeira linha, que significa visar, né, ou alvejar, ou ter como objetivo. Ela tanto pode ser um verbo, né, como ela pode ser também um substantivo. Aí, no caso, ela está como verbo. Nós vimos o conectivo also, que significa também conectivo de adição, muito comum em texto de língua inglesa. Aqui na segunda linha nós vimos outro conectivo também cai aos montes, que é in order to, que significa com o propósito de ou a fim de que. Essa palavra improve, né, que é melhorar, ajudar. Essa palavra improve, que significa melhorar, ela cai aos montes também em textos. Bem como a palavra enforcement, só nesse parágrafo a gente viu aí 2 vezes, né, a palavra enforcement, que significa aplicação à lei ou fiscalização. Vamos passar agora para frente. In addition, it has established Regional Intelligence Liaison Office that are supported by a global database and customs enforcement network to facilitate the exchange and use of information. The WCO has also developed instruments for international cooperation in the form of the revised Model Bilateral Agreement, MBA, the Nairobi Convention, which provides for mutual administrative assistance in the prevention, investigation, and repression of customs offenses, and the Johannesburg Convention, which provides for mutual administrative assistance in customs matters. Além disso, estabeleceu os escritórios regionais de inteligência apoiados por um banco de dados global, a rede de fiscalização aduaneira, para facilitar o intercâmbio e utilização de informações. A OMBA também desenvolveu instrumentos para cooperação internacional na forma do modelo de acordo bilateral. A Convenção de Nairobi, que fornece assistência administrativa mútua em matéria de prevenção, investigação e repressão das infrações aduaneiras, e a Convenção de Johannesburgo, que prevê assistência administrativa mútua em matéria aduaneira. Então, aí nós vimos várias siglas, né? Se você vai fazer concurso na área, aprenda, né, todas essas siglas, né? Porque tem a probabilidade, assim, muito grande, né, de cair no texto da sua prova, certo?
Gostaria de destacar aí também para você, né, essa palavra agreement, né, que cai aos montes em textos, não só dessa área, mas em textos de áreas diversas, que significa acordo ou pacto. Developed, quando ele diz aqui, the WCO has also developed, significa desenvolver. Desenvolveu, né, no caso aí porque ele está no passado, veja a terminação é de, passado. Precedente a ele você vê o conectivo also, que eu até já mencionei para você, eu disse que cai os montes no texto, você vê aí que ele está aí presente de novo, significa também conectivo de adição. Esse conectivo aqui do início do parágrafo in addition, né, o cognato verdadeiro já fica mais fácil aí para você entender que significa em adição ou além disso. Tá? Ele vai acrescentar mais informação, né, o que ele já disse anteriormente. Customs, né, nessa área de aduana, né, sempre vai significar aduana ou alfândega. Se for em um outro contexto, né, em uma outra área, você vai entender pelo contexto. Ela pode até significar costume, mas não aqui nesse texto. Nesse texto significa aduana ou alfândega. Aqui no próximo parágrafo, para a gente concluir o texto. The WCO's Custom Control Enforcement Program therefore aims to promote effective enforcement practice and encourage cooperation among its members, and with its various competent partners and stakeholders. Então, o Programa de Controle e Fiscalização Aduaneira da OMA, portanto, tem como objetivo promover práticas de fiscalização eficazes e estimular a cooperação entre seus membros e com os relevantes parceiros e partes interessadas. Palavra importantíssima, essa aí que você encontra na primeira linha, o conectivo therefore. Conectivo que cai aos montes em todos os textos de todas as áreas, né? Que ele significa portanto ou no entanto. Vemos aqui também, de novo, aquela palavra, né, que eu já citei, que é o aim, né, que significa ter como objetivo ou almejar. No finalzinho aqui você encontra a palavra partner, muito importante também, que cai muito em texto, que significa parceiros. Partnership, né, com o conectivo ship, que é o CHIP, significa parceria, certo? E outra palavra importante é o stakeholders, né, que são todas as partes interessadas, né, no assunto. Também a palavra que é importante, que cai nesse tipo de área, né, desse tipo de texto. Bem, aqui terminamos, né, a consideração do texto. Vimos aí o vocabulário, onde eu destaquei para você as palavras mais, né, que eu acho que são mais importantes. Como eu sempre estou resolvendo assuntos, né, de vários assuntos, várias áreas, questões, tradução de texto. Então, eu sempre tenho em mente aquelas palavras que caem mais, né? Todos os dias eu estou fazendo isso, então eu já sei aquelas palavras que estão sempre presentes no texto. E a língua inglesa é assim como qualquer outra disciplina, né? Quanto mais você tem familiaridade com aquela disciplina, né, mais você sabe, né, o que vai cair nas provas, né, o que as bancas mais pedem, né? Se você é alguém que já vem fazendo concurso há algum tempo, né, talvez você já tenha experiência com isso. Mas às vezes a pessoa faz concurso que não tem a disciplina de língua inglesa, né? Às vezes a pessoa é novo para o candidato aquela disciplina, né? Ou então, se você está começando a fazer concurso agora, ainda não conhece as bancas, né? Isso aí é algo que leva tempo, né? Que só com a experiência que você vai adquirir. Então, nesse momento, o professor ele é de grande ajuda, porque o professor já conhece, né? Pela sua experiência. Então, já vai passando para você as dicas, né? Já vai lhe ajudando a direcionar o que você está estudando com o foco justamente naquilo que a banca ou as bancas vão pedir, né? Então, você já ganha muito tempo com isso, né? Quando você já vai direcionar a estudar o que a banca vai pedir. Porque muitos alunos que se preparam sozinhos, às vezes não tem nenhum material, né, um direcionamento de professor, às vezes eles perdem um tempo danado estudando algo, né, na disciplina, mas é algo que as bancas não pedem, né, ou pedem muito raramente, né? Então perde aí um precioso tempo estudando em vão. Uma vez uma aluna me escreveu dizendo que estava estudando inglês para o concurso, ela estava estudando por uma gramática de língua inglesa, né? Então quanto tempo ela está perdendo, né?
Como é que se estuda inglês para concurso? Resolvendo questões, né? Porque na resolução de questões, além de você saber o que a banca pede, né, quais as palavras que mais vão ser cobradas na sua área, você também treina a banca, né, para saber que tipo de pegadinhas as bancas trazem, como resolver com mais rapidez, né. Então, embora a gente veja gramática no curso, na parte teórica, a gramática mesmo eu direciono mais para o que as bancas pedem, né, já é uma coisa bem resumida no foco do que as bancas pedem. Então, a ajuda do professor é muito importante, né, nesse momento, né, em todas as disciplinas. Muito obrigada pela sua atenção, né? Foi um prazer estar aqui com você mais uma vez e desejo para você bons estudos e muito sucesso.